Aí está, então, nosso material de hoje é Apocalipse capítulo 18. Já estamos caminhando aí para o fim, a conclusão desse livro, né, que a gente possa sempre ter na lembrança esse panorama geral, para que a gente se situe aí nesse tempo, né, do livro de Apocalipse, que ele é em espirais, que são entrelaçadas, mas ele segue condizente com as Sagradas Escrituras, né, ele tem essa correlação. Então, começa lá no sermão profético de Mateus, quando fala lá das 7 igrejas, vem os sinais do fim, né, estou vendo a parte inferior do quadro aí, né, e aí vem princípios das dores, grande tribulação, a volta do Senhor Jesus e o juízo final. Nós estamos, então, no capítulo 18, né, que fala da grande Babilônia. Mas o capítulo anterior já falava, né, da grande Babilônia. Passa o slidezinho aí para a gente ver a fotozinha, né, aquela foto da grande prostituta que a gente viu no capítulo 17. Então, quando ele trata dessa mulher, né, João vê a grande prostituta e a grande Babilônia, são duas figuras que a palavra de Deus usa para ilustrar o sistema antideus, né, que nós já vimos, que é o sistema político e o sistema religioso, né, que compõe aí todo o cerco da trindade satânica, né, a falsa trindade que vem sempre imitando aí. Então, tem essas duas conotações, né, a grande prostituta, né, vocês se lembram, ela vem toda luxuosa, extravagante aí, montando essas bestas, essas feras aí, e ela também é comparada, né, o sistema de Deus, a uma cidade, né, a grande Babilônia. Pois então, essa figura da grande prostituta, ela contrasta diretamente com a figura da igreja, ao passo que o Cordeiro tem aí como sua parceira, o seu amor, né, uma virgem imaculada, a igreja de Cristo, né, o corpo de Cristo, né, o dragão tem aí a grande prostituta, né, tudo que ele consegue aí é uma grande imitação, essa mulher, a meretriz aí toda vestida luxuosamente, mas embriagada com o sangue dos mártires, né? Então ela traz aquela taça de ouro, ela enche os olhos, né? Mas ali o que tem dentro da taça é cheio de imundícies, né? E ali está a embriaguez dela está no sangue dos mártires. Então essa comparação direta aí com a noiva do Cordeiro e a grande prostituta. Comparação não, é incomparável, contraste, né? Então, ele vem com esse contraste, e assim também essa conotação de ser uma cidade, né? A grande Babilônia. Eu coloquei aí essa figura da grande Babilônia, onde nós lembramos aí pela história que nos conta dos famosos jardins suspensos da Babilônia, que era um colosso, né? E a Babilônia, vocês se lembram, né? Ela é desde lá do tempo da Torre de Babel, referente aí à Babilônia, mas não trata-se de um lugar geográfico quando fala da grande Babilônia, mas sim desse sistema antideus, um sistema político, econômico e religioso. Então, é uma falsa política, um falso governo, um falso comércio, um falso financeiro e uma falsa religião. Então, essas três coisas vêm caminhando como uma imitação daquilo que Deus criou. Então, essa grande Babilônia aí, representada, seria, então, condizente com o tempo de Nabucodonosor. Vocês se lembram? Lá em Daniel 4, né, que Nabucodonosor, ele sai na janela e fala, não é essa grande Babilônia que eu construí para minha glória? Então, a glória do homem, ela não perdura, ela cai, porque ela é do sistema anti-Deus. Mas a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, essa sim,
é a cidade eterna. Então, são dois sistemas, essa dicotomia, esse contraste vai permeando aqui todo o capítulo e é visto em todo o livro de Apocalipse. Então, do capítulo 17 da grande prostituta, então, o livro expande essa ideia e ele vai entregando mais detalhes aí dos acontecimentos. E ele vai ser dividido aqui em 4 partes, né? A primeira parte é de 1 a 3, onde anuncia a queda da grande Babilônia. A segunda parte é de 4 a 8, onde tem um aviso para os crentes se retirarem. A terceira parte são 3 lamentos, né? São vozes lamentando aí a destruição, a ruína da Babilônia, e que vai de 9 até 19, e a quarta parte é a destruição violenta e a desolação aí da grande Babilônia. Então, aqui é o fim. Lembrando que a gente tem que associar no Evangelho esse momento todo de Apocalipse, esses detalhes que são contados e recontados, eles são, sem dúvida, o momento mais emblemático de Jesus Cristo, né? Nós damos muita ênfase, né, e devemos dar, né, ao nascimento de Jesus, a Cristo encarnado, que é uma coisa excepcional, sem dúvida, né, o nascimento virginal. Damos muita ênfase à vitória na cruz, né, à derrota da morte, onde está, ó morte, o seu aguilhão. Mas esse momento todo aqui que nós estamos vendo, né, é o momento que Jesus ascende aos céus, ele sobe aos céus e está naquele momento ali na sala do trono, para proporcionar toda essa distinção, né, o veredicto do Senhor, finalizando, batendo o martelo, aí, finalizando essa história, né, e para trazer aí a eternidade somente aos salvos, somente aos santos. Então, é um momento realmente muito emblemático, onde nós temos visto aí as decisões ali da sala do trono, né? É a sala do comando de todo o universo, da onde Deus proclama ali as suas verdades. Então, nós vamos ver aí que, através dessas figuras, que o dragão, né, o grande dragão aí, é a figura de Satanás, vocês se lembram, né, que ele vem com os seus aliados, né, então os aliados é a besta que emerge, do mar, né, que aí é o poder econômico, político, a besta que emerge da terra, que é o poder religioso, e a grande Babilônia, que vem aí com toda a luxúria, pronunciando aí todos os desejos carnais com que a grande prostituta seduz para que traiam ao Senhor e estejam seduzidos pelos prazeres da carne. Ou seja, então, os grandes desafios aí, onde o dragão ataca a humanidade, o sistema de Deus, é na política, é na religião e no entretenimento, né? Vem com a sua sedução aí para arrancar os homens, os seres humanos, eu digo, né, do caminho do Senhor. Então, essas aí são as duas figuras, como uma mulher, uma meretriz, e como uma cidade, que essa cidade, então, vai ser destruída aqui. Vamos para o primeiro slide, começando aí propriamente no texto, e onde a gente vai ver que um anjo anuncia a queda da Babilônia. Então, aquelas 4 partes que eu anunciei aqui no começo, são também 4 vozes, são 4 vozes aí anunciando, né? Então, a primeira voz é a voz do anjo, né? Essa voz aí que vai ser a voz da condenação da grande Babilônia. Diz, depois disso vi outro anjo que descia do céu, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. Então, esse anjo, ele entra em cena para fazer a transição do capítulo 17 aí para o 18, e a gente vê essa cena, né, que é um novo contraste aí. A gente vê que é apresentado um anjo. Esse anjo tem muita autoridade, tem grande autoridade, e ele tem luz, ele tem esplendor, que é a representatividade da glória, né? Além do mais, ele
ele desce do céu, né? Ele descia do céu, ou seja, ele desce diretamente da presença do Senhor, né? Aonde contrasta aí com o sistema antideus, aí, o dragão e seus demônios, que a gente vê que ele sobe do abismo, ele sobe das trevas, né? Isso tem uma relação lá com Ezequiel 43, vocês não precisam abrir, só eu abro aqui, e diz assim: então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como um rugido de águas avançando, e a terra refulgia toda com a sua glória. Então, a glória de Deus, né, toda a glória aí desse sistema celestial, aquele exército de Deus, sempre vem carregado com esse esplendor. Então, vem esse anjo, e o contraste está sempre presente, né? Então, ele desce, vem diretamente da presença de Deus, cumprindo aí as ordens soberanas do Senhor. O verso 2 diz que ele bradou com voz poderosa, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Vou ler o 3 também. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. E aqui a descrição que vai ser feita em todo o capítulo aqui é extremamente impactante, como é descrito com palavras tão precisas para nos sublinhar, né, nos destacar esse sistema que ele se dobra completamente aos prazeres, né? Ele se deixa embebedar, né? Ele se deixa enganar, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos diante do adversário, do enganador, aquele que faz ciladas, que é astutos. Então, toda essa conotação do engano aí da grande prostituta, que vem toda bonitona lá, mas por dentro é caminho de morte. Então, ele vem e anuncia, caiu a grande Babilônia. Lá atrás, no capítulo 14, a gente já vê que ele já fala dessa queda. Então, Jesus, tudo isso é muito rápido que acontece. Jesus aí na sala do trono e todo esse julgamento acontecendo. Só que Apocalipse vai desdobrando isso para acrescentar detalhes. Então, é a respeito dessa grande Babilônia, que não é a Babel geográfica, né, mais uma vez dizendo, mas de todo esse sistema, de toda a corrupção, né, com que isso caminhou, e como foi Deus, os homens deram as costas a Deus para se impor num governo humanista, num governo que acha que pode solucionar as coisas. E aí, aqui tem outro contraste, né? A grande Babilônia, ela vai se tornar habitação de demônios. E você e eu sabemos e exaltamos de alegria com isso, que a igreja, ela é morada de Deus. Nós somos habitação do Espírito Santo. Já a grande Babilônia, né, ela se torna aí habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, ou seja, os espíritos imundos estarão aí concentrados neste lugar que está para desaparecer, né? E aí podemos ter uma conotação aí do inferno, né? Não sabemos onde é, mas essa conotação é bastante característica, né? Vai ser a habitação de demônios, é para este lugar que vão estar ali todos aqueles que aderiram a esse sistema anti-Deus e que desdenham, zombam e desprezam a autoridade divina. E aí nos é anunciado aí como o fim dessa cidade, né? E o fim das cidades é muito característico, né? É legal a gente ver isso, que depois a gente vai ligando com as outras coisas que a gente lê nos profetas, e a gente sempre lê nos profetas. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos para
Isaías 13. A gente sempre lê nos profetas, né, o juízo para as cidades, né? E aqui, Isaías 13, versos 21 e 22, diz assim: as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais, nelas habitarão corujas e saltarão bodes selvagens, as hienas uivarão em suas fortalezas, e os chacais em seus luxuosos palácios. O templo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados. Está falando aí do juízo da Babilônia, a gente vê juízo para Nínive, para a cidade de Tiro, isso é uma constante aqui, né? A profecia ali contra a Síria, então isso é uma constante. E essa caracterização aqui de Isaías 13, olha, o que se vê ali? Chacais, bodes selvagens e hienas, né? E aqui fala de aves, são aves de rapina, aves que se alimentam de cadáveres, né? Aves que estão ali na carniça, na imundície. Então, isso é o fim, é o destino, né? Caiu a grande Babilônia, se tornou habitação de demônios e será ali alimento desses animais aí de rapina. Por quê? Porque todas as nações beberam do vinho, da fúria da sua prostituição. E essa comparação aqui com o vinho, nós já vimos, né, que Deus vinha ali sempre dizendo, aplicando a sua ira, mas sempre ainda com misericórdia, até que chega o ponto que vão beber agora do cálice sem mistura, um vinho da ira de Deus sem mistura. E aqui está, então, as nações, elas beberam bastante do vinho que a grande prostituta ofereceu, né? E agora eles vão beber aí da fúria do Senhor. Diz aí o final: os reis da terra se prostituíram com ela, dando as costas a Deus e praticando o adultério espiritual. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então, o que a gente vê aí é uma condenação da idolatria, da imoralidade sexual, do materialismo, né, o consumismo, né, ostentação e da apostasia, né, o afastamento aí da fé. E vai falar muito dessa metáfora comercial, os negociantes da terra são seduzidos pelo luxo aí da grande meretriz, né? Isso diz respeito a todo o comércio marítimo, a gente vê mais adiante, as nações com todas aquelas relações internacionais, importando, exportando, para lá e para cá, se achando aí numa vida de ostentação, com coisas desnecessárias, né, não se importando com as vidas, mas inclusive explorando vidas para o enriquecimento de poucos. Então, esses mercadores aí, grandes atacadistas daquele tempo aí, abusavam, né? E essa, mais ou menos, foi a condenação da cidade de Tiro, né? Vamos ler lá em Ezequiel 27. Abra aí, espero que você esteja com a sua Bíblia ou com o seu celular. Abre em Ezequiel 27. O título aqui é Um Lamento por Tiro, né? E aí, no verso 2 vai dizer: Filho do homem, faça um lamento a respeito de Tiro. Diga a Tiro que está junto à entrada para o mar e que negocia com povos de muitos litorais. Assim diz o soberano, o Senhor. Você diz, ó Tiro, minha beleza é perfeita, seu domínio abrangia o coração dos mares, seus construtores levaram a sua beleza à perfeição. Então, veja que ele está falando aí claramente de todo o comércio marítimo, mas vejam a que ponto vai, né, a arrogância mercantil aí. Vamos ao verso 12. Tarsis fez negócios com você, tendo em vista os seus muitos bens. Eles deram prata, ferro, estanho e chumbo em troca das suas mercadorias. Javã, Tubal e Meseque negociaram com você, trocaram escravos e utensílios de bronze pelos seus bens.
Homens de Bet-Togarma trocaram cavalos de carga, cavalos de guerra e mulas pelas suas mercadorias. E assim vai, né? Notaram aqui que já esse comércio de vidas, inclusive, comércio de escravos, né? Imagina como Deus se desagrada disso. Aí no verso 25 vai dizer: os navios de Tarse transportam os seus bens. Quanta carga pesada você tem no coração do mar. Seus remadores a levam para o alto mar, mas o vento oriental despedaçará no coração do mar a sua riqueza, suas mercadorias e seus bens, seus marujos, seus homens do mar e seus construtores de barcos, seus mercadores e todos os seus soldados, todos quantos estão a bordo, sucumbirão no coração do mar no dia do seu naufrágio. Verso 34, agora destruída pelo mar, você jaz nas profundezas das águas, seus bens e todos os que a acompanham afundarão com você. Esse capítulo é muito básico para o que vai ser dito aqui, da queda da grande Babilônia, né? Esse nome que é usado aí como Babilônia ou também como Roma, né? Sinalizando a Roma, que era um império vigente ali na época em que foi escrito. Então, é chamado também de Roma. Então, os reis da terra se prostituíram, né? E aqui, então, toda essa condenação, a voz da condenação aí anunciada. Vamos lá para o verso 4. Verso 4 a 8 vai falar dessa segunda voz, né? Essa voz celestial, que ordena aos crentes que deixem a cidade, né? Então, essa é a voz da separação, é chamada a voz da separação. O Senhor ordena que haja separação, né? Não uma separação geográfica, não é isso, mas é que não, para não participarem das atividades que são atividades praticadas aí pela grande Babilônia. Verso 4 diz: então ouvi outra voz do céu que diziam: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Olha que coisa pesada. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Veja só que pesado aí, né, esse veredito aí para a grande Babilônia, pesado, mas merecido, porque, como nós vimos, não é por falta de aviso, né? E os povos da antiguidade eram todos povos pagãos. O Antigo Testamento era Israel apenas, a nação que era chamada aí o povo de Deus. E a missão de Israel era proclamar, né, o nome do Senhor às outras nações, né? Mas as outras nações adoraram a outros deuses e resolveram aí aderir a esse sistema aí anti-Deus, né? Então, essa Babilônia, ela tem essa forma, esse estilo de vida, né, esbanjador, extravagante, totalmente fincado aí no egoísmo, no egocentrismo, e isso não agrada a Deus. E esse chamado, então, é o povo que pertence a Deus, aí sendo convocado a não se envolver nesse sistema. Isso nós já estamos carecas, estamos cansados de ouvir. O Senhor sempre nos alerta, né, que devemos andar no Espírito, que não devemos nos moldar a este mundo. Este chamado para sair já é muito antigo, né? Já vem lá, Abraão, sai da sua parentela,
Ou seja, Abraão, sai desse sistema corrupto e eu quero tirar você, para você ser aí o pai de muitas nações, que você venha a erguer o sistema de Deus e abandone esse mundo corrupto. Lembram-se disso, né? Que é o chamado de Abraão ali. Pois a gente vê também a mesma coisa acontecendo com Ló, né? Ló é chamado a se retirar de Sodoma. Sai, Ló, sai daí e não olha para trás. Né? O que aconteceu com a mulher de Ló, olhou e virou lá a estátua de sal. Então, sempre a palavra falando, sai do sistema, não deixa sua mente se moldar. É o que a gente tem falado da marca da besta, sublinha isso aí no seu coração, né? Sai, senão a marca da besta vai se constituindo e vai te tomando, vai te dominando. O homem é escravo daquilo que o domina, diz o apóstolo Pedro na epístola. Então ele está ali, saiam dessa, vocês, povo meu, né? Moisés a mesma coisa, ele pedia para sair do Egito, né? Tira o meu povo de Egito para que possam ir ao deserto me adorar, saiam desse sistema. Então, essa saída, né, Êxodo significa isso, sai desse sistema, sai dessas amarras que te prendem e não participe desse sistema. Se você permanecer, você pode ser contaminado, mas a Igreja de Cristo é sal e luz. Ela não se retira geograficamente, mas ela se retira em espírito. Ela está ali para influenciar em meio às trevas. Né? Então, toda essa conotação da saída. Né? 1 Timóteo tem um versículo, deixa eu achar aqui. 2 Timóteo 2 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Sai, arreda Satanás. É o chamado que é para nós também. Então, aqui nós vemos essa voz, esse apelo aí, né, ao povo para que não permitam que suas mentes sejam moldadas pelo sistema anti-Deus. E é fácil ser mudado, a gente sabe, os prazeres da carne nos chamam, a luxúria, né, o engano atrai facilmente. Então, que nós possamos, mais uma vez, através desse extremo alerta aqui, em Apocalipse, nos lembrar disso. É tempo de sair, né, de estar aí, não permitindo ser moldado pelo sistema, mas andarmos pelo Espírito. E aí no 5 diz que os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Esse versículo aí chega a ser até engraçado, né? Porque parece que Deus está lá distraidão e deu um estalo. Nossa, esqueci de ver lá a Babilônia que eu estava falando. E assim, lembrar de Deus significa, já falei em outras ocasiões, uma intervenção propícia no tempo propício. Então, os pecados da Babilônia atingiram a medida, se completaram, chegaram até o céu, e Deus já está ali com a lista de crimes prontinho para dar o seu decreto ali. E aí, no 6, vem aí essa condenação, né? Lembrando aqui que é Deus, né, que está presidindo aí, né, toda essa sessão, né, e isso é uma atividade criminal diagnosticada pela Grande Babilônia e a resposta judicial, né? Ou seja, Deus lembrou desse crime, Deus sabe muito bem, tem tudo isso muito registrado e ele atua de acordo, exatamente de acordo. E ele vai dizer, então, retribuam, né? Que a gente lembra da lei do talião, né? Aquela olho por olho, dente por dente, a da teologia retributiva, né, que contrasta aí com a teologia da graça que foi oferecida o tempo todo, e as pessoas não quiseram a teologia da graça, viraram as costas para o Salvador Jesus Cristo. Então agora elas vão tomar aquilo que é ali de Romanos 1, que eu sempre digo, né, e o Senhor os integrou a sua própria disposição mental reprovável. E ele anuncia, retribuam-lhe
na mesma moeda, né? O que plantou, vai colher. Se gosta tanto de estar nessa imundície, nesta porcaria, vai receber bastante porcaria. Mas não só a porcaria que a Babilônia praticou, né? Porque não apenas praticava, mas levava as nações a praticar. E Deus, então, como é transbordante, paguem-lhe em dobro. Quantas porcarias eles tomaram e quantas porcarias eles beberam, que eles possam receber aí em dobro. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Ou seja, a sentença legal decretada é aqui, que a Babilônia vai ser tratada aí como ela tratou as nações, vai ser recompensada conforme ela recompensou as nações, né? Então, tratou para matar, tratou para morte, e receberá aí a colheita daquilo que plantou. Esse é o veredicto aqui do Senhor, é uma sentença aí bastante pesada, né? Retribuição aí na mesma moeda, e isso também está de acordo, né, com o que diz Romanos, né, que a vingança pertence ao Senhor. E lembramos que do altar, ali da base do altar, o sangue dos mártires clamava, né, até quando? E agora chega aí esse momento da vingança do sangue dos mártires. Lembra que a prostituta, ela está lá extasiada com o sangue dos mártires, né, e quanto mais ela quer. Só que chega um ponto aí, Deus faz a sua justiça. Diz no 7, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Amava a ostentação, os prazeres carnais, a luxúria, dê proporcionalmente a esse apego ao pecado, tudo isso pago em tormento e aflição. E ela se vangloriava no coração, né? Era orgulhosa, arrogante, pretensiosa, né? Se achava a rainha, né? Como nós vemos, o contraste é feito, mas ela não passa de uma meretriz, né? Ao contrário da noiva do Cordeiro, a virgem imaculada, né? Aquela que vai estar presente nas bodas do Cordeiro para desposá-lo. Então vem aí essa grande prostituta sentada, e que se ela se gabava, né? Eu não sou viúva, né? Não tenho uma situação ruim, né? Jamais terei tristeza, né? Que é muito característico daqueles que está ali no bem bom, desfrutando de momentos aí do prazer do pecado. Só que aí vem aí essa tristeza do que tristeza, né? E aí vem essas indicações aí, né? Por isso, num só dia, as suas pragas alcançam essas pragas, né? As suas pragas, morte, tristeza e fome, e fogo consumirá. Então, morte para quem bebia, né? E dava de beber de um luxo que era ilusão, um luxo que era enganoso, né? Tristeza para quem bebia e dava de beber uma alegria que era aparente, completamente sedutora, né? E fome para quem bebia e dava de beber, aí nos grandes banquetes, aquele esbanjamento e toda aquela coisa de prazer carnal, agora vai receber fome, né? E fogo aí, né? Fogo a consumirá, né? Fogo que é um fogo purificador, né? Um fogo que elimina, né? Toda essa questão, e elimina e põe fim nas chamas da mentira que a grande Babilônia ama praticar. Então, essa voz celestial traz aí essa condenação aí em alto e bom som, né? Que é para todos ouvirem. Então, essa foi mais uma voz, e depois a gente vai ouvir agora a voz da lamentação. Agora vem o lamento. Quem é que lamenta a morte desta grande prostituta? Segue aí. Agora vamos ter 3 lamentos, uma sequência, né? O primeiro lamento é o lamento dos reis da terra. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, né? Tratava do fogo ali, né?
chorarão e se lamentarão por ela. Então, aqueles governantes que foram prostituídos, né, agora estão ali, vendo a fumacinha subir, né, aquela grande cidade maravilhosa, que dava todo o sustento de suas riquezas e de sua ostentação, agora está ali, ó, só a fumacinha, só o pozinho, só cinzas. Né? Então, o que eles fazem? Eles olham, eles choram e se lamentam. Por quê? Porque perderam a sua amante, né? Perderam aquilo que eles se entregaram com tanta dedicação, e agora eles estão ali tristinhos, os governantes das nações. Né? E a gente lembra ali do sistema romano, pela história, estudamos lá no ginásio, no colégio, né? Que nunca houve tanta extravagância dos reis quanto na Pax Romana, né, no período em que aqueles reis se deleitavam nos palácios com aqueles banquetes luxuosos. É só a gente relembrar dos filmes aí que a gente lembra dessa cena. Então, é muita ostentação, orgias, né, bebedices, toda essa questão carnal aí, e a Pax Romana era sustentada por todo aquele êxito comercial das relações internacionais de Roma com as nações aí. Então, isso aí, esses reis, eles estão ali, vendo aquela fumacinha subir, e agora? Lucro fácil, era tão bom, né? A gente tinha uma vida tão boa, e agora está tudo aí queimando. Então, esse é o lamento dos reis. Né? Como eles estão? Estão amedrontados, como diz o verso 10, por causa do tormento dela, né, de assistindo ali o tormento, eles ficam observando, mas observa a covardia dos bichos, ficarão de longe e gritarão, né, então eles estão ali lamentando, estão amedrontados de ter o mesmo fim, né, de sofrer o mesmo tormento, o mesmo sofrimento que eles estão presenciando, e eles gritam, ai, a grande Babilônia, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Então, essa é apenas uma hora aqui, não é uma hora literal, né, mas nos indica aí que é uma destruição, uma ruína bastante súbita. E se você está lembrado, né, quando a gente estava lendo o final das trombetas, aparecem 3 ais, e aqui a gente vê 3 lamentos. Todos esses lamentos vão conter um ai. Então, é a repetição aí, né? Os ais das trombetas se repetem aqui nos ais dos agregados da grande Babilônia aí, que com certeza estão aí com a marca da besta, muito mais do que formada, né, em si, em suas almas, né, diz aí. Então, que eles estão lamentando, né, e são covardes, olham aí a distância. Né? Então, igual a Nabucodonosor, que eu citei lá de Daniel, né, que ele olha e veja aí a minha grande Babilônia, agora esses reis aí estão acuados, estão aí amedrontados, né, e vocês se lembram lá que no episódio de Daniel, né, e Deus mostra a Nabucodonosor quem é que manda, né, quando ele profere sobre a glória dele, ele acaba virando uma besta fera, levado ali ao pasto, na floresta, a comer grama, né, e o seu orgulho, né, é posto por terra. E aqui também a gente vê já os governantes aí amedrontados e acuados aí por essa situação que eles estão vendo aí, a grande Babilônia caindo, estão presenciando, testemunhando a queda. Segue aí. Esse foi o primeiro lamento, né? Agora a gente vai ver o segundo lamento. Vejam que o primeiro lamento, ele descreve os reis, né? Os governantes. Agora aqui, lá ele usa 2 versículos, aqui ele vai usar um período longo, extenso, vai dar detalhes. Veja como repugnante a atividade desses comerciantes. Né? Então, ele gasta aí um tempo para dar esses detalhes. Né? E esse lamento vem, então, aí. Comerciantes que enriqueceram.
os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeites de oliva, farinha fina de trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Veja só a ira de Deus caindo sobre isso, o descontentamento, o desagrado do Senhor, que detalha aí, né? Aqui ele vai lançar o lamento desses comerciantes, né, desses negociantes que enriqueceram à custa desse comércio aí. Isso tudo deu uma prosperidade, projetando muito, né, o Império Romano. Então, isso vai ser muito pontual aqui, e ele destaca, então, 6 grupos, né, tanto que ele quer dar ênfase no comércio, ele vai destacar 6 grupos de artigos, que são os artigos que eram vendidos aí, que geravam lucros e lucros muito, muito fáceis aí para essa turma, né, essa prosperidade do Império Romano. Então, o primeiro grupo que a gente vê desses produtos, a ênfase dos produtos é importante também, vai ser ouro, prata e as pedras preciosas, né? Ele fala do ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Primeiras coisas vai de respeito a esses metais, que são aí realmente os metais mais preciosos, a gente vê o valor aí, né? Quando a bolsa está em queda, a questão do ouro realmente é muito valorizada, então o ouro é o metal mais precioso, e era usado assim a um ponto absurdo naquele tempo, né? Lembram-se que tinha as construções que faziam aí tetos de ouro, fivelas de ouro nos sapatos, joias de muita ostentação na nobreza e também na realeza, parte dos banquetes, bandejas de ouro, taças de ouro, talheres, pura ostentação, né? E tudo desnecessário. Então, veja a condenação de Deus sobre isso, primeiro ponto, esses artigos, né? O segundo grupo de artigos é dos tecidos luxuosos, né? Ele vai falar linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, né? Ele vai agrupando aí de 4 em 4, e a condenação aí é para esse linho fino, né? E a gente vê que a noiva recebe aí o linho fino, né? Então, ao passo que aqui vai receber condenação, a noiva do cordeiro recebe aí o linho fino, né? Como indumentária. E fala aí desse púrpura, né? Vocês lembram que o púrpura era um tecido, a cor do tecido, né? Era responsável por esse tingimento, é um molusco muito raro, né? E ele é muito pequeno e ele era obtido aí o tingimento gota a gota, então só realmente gente muito, muito rica, a realeza é que usava, e fora disso, a cor vermelha, né, também significava essa opulência, então o púrpura mais dos reis e o tecido vermelho da nobreza, né, tanto que são as cores que vem vestida aí a grande meretriz, a grande prostituta. A seda, como nós sabemos que vem da China, né, e todo esse comércio, então, ele é anunciado de uma forma tão especial aqui, né, e Deus condenando toda essa ostentação, essa forma de esbanjamento. Fala também das madeiras caras, né, vai falar da madeira de cidra, e são madeiras aromáticas, né, que eram utilizadas, né, trazidas aí do norte da África, que tinham fama aí pelas suas formas, e o pessoal fazia aquelas construções suntuosas, né, nas suas casas, nos seus palácios. Então vai falar aí da madeira, do bronze e do ferro, também utilizado aí nas ornamentações, o mármore, né, muito conhecido aí pela nobreza,
peças de marfim, né, que é um material raro dos dentes aí dos elefantes que vinham da Síria. Então, esse comércio fazia toda essa movimentação e assim, uma coisa sem sentido, né? Falava também aqui das especiarias, as especiarias eram muito importantes, né? Até quando Jesus nasce, é trazido ali, né? A mirra, o incenso e o ouro, né? Que é o presente dos reis magos, porque eram, de fato, artigos caros, né? Diz respeito aí também aos perfumes, aos cosméticos, né? De toda a vaidade aí da realeza, da nobreza da Pax Romana, do Império Romano, e também as coisas que regavam aí os banquetes, né, o vinho e o azeite de oliva, farinha de trigo, né, que era ali oferecida para a população como base de alimento, e fala também, por fim, né, então tem especiarias, perfumes, itens alimentícios, e o último grupo aí a ser citado é o que traz aí mais tristeza, que são a carga viva, né, animais transportados aí, né, para serem usados em cargas, para serem usados nas corridas. Vocês lembram ali, as corridas romanas eram extremamente populares, aquelas bigas, né, e os animais aí sofriam, e além dos animais aí, a carga viva que sofria, corpos e almas de seres humanos, né, fazendo aí uma crítica ferrenha aí aos comércio de escravos, né, vidas, né. Então, para o Senhor, esse consumismo é abominável, desnecessário e sem limites morais e sem limites éticos, né? Então, esse povo estava todo entregue à tolice, né? E se envaideciam, né, com esses lucros fáceis aí. Pode seguir, ainda segue aí o lamento dos comerciantes. Verso 14, eles dirão, foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Aí foram-se, né? Aí já não vai mais haver. Né? Então, isso também tem a ver quando na da grande meretriz lá, ele apresenta, né, que é aquele que fala a respeito do dragão, né, aquele que era, mas já não é, né, contrastando com o Senhor, né, que é aquele que era, que é e que há de vir, né, que ali, nesse momento, já está aí com quase a sua presença aí totalmente firmada. Né? Então, eles dirão que as frutas foram, né, acabaram. Os filmes épicos mostram muito isso, né, aquela nobreza romana ali, com as frutas muito bonitas, melhores frutas, né, tudo pompa e ostentação, extremamente condenado aí pelo Senhor. Então, a privação dos apetites, né, agora vem a regalia, as regalias deles estão aí sendo privados, né, então acontece ao contrário, né, os cobiçosos vão ser privados e os santos que sofriam vão ser abençoados aí, né, a Nova Jerusalém, ruas de ouro, o linho fino, e as coisas que a gente vê descrita na palavra. Segue no 15, dizendo que os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe. Mais uma vez, ele pronuncia essa expressão aí, que eles ficam de longe ali, ó, só observando, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, né? Não estão chorando por amor à prostituta, né? Porque são filhos do diabo, agem como o diabo, não choram pelo sofrimento da Babilônia, mas choram porque as suas regalias foram cortadas, ou seja, não há arrependimento. E aí pronuncia mais um ai, né? Ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas. Né? Então, já era, em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada, morte súbita aí para grande Babilônia. Então, uma longa descrição para condenar, né, todo o comércio, toda a questão política e econômica do sistema anti-Deus.
E aí partimos para o terceiro ai, terceiro grande lamento. Pode partir aí para o verso 17b, né? Todos os pilotos, aqui é o lamento dos capitães e dos marinheiros, ou seja, então aí primeiramente os reis, né, que movimentavam todo esse comércio, né, que davam as ordens, governavam, depois aí dos próprios comerciantes e agora das tripulações desses navios, né? Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade. Veja que estão todos chorosos, lamentando. Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão. Tem o terceiro ai. Ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora ela ficou em ruínas. Então aqui vem mais um grupo que fica de longe chorando, né? São os aliados aí ao luxo da grande Babilônia, e agora aí dizendo respeito à tripulação, aqueles que se coloca aí também os pilotos e os marinheiros, ou seja, todos que tiraram proveito, agregados nessa situação, sendo beneficiados pelo sistema de Deus, isso é abominável ao Senhor, e todos esses ali estão se lamentando. Então, como lá no começo o Senhor convoca, saiam desse sistema, né? Então, isso é recusar a marca da besta, e aquele que fica ali, né, caminhando em paralelo, né, estou aqui, estou de apêndice, estou anexo, mas eu não sou do antissistema, né, mas é ali um grande colaborador, tá? Preciso muita atenção, né, para as nossas atitudes. Então, essa tripulação do grande navio mercantil também está ali presenciando, também está chorando, todos que lucraram aí ficam olhando aquela fumaça, né, e a pretensa glória da grande Babilônia, assim como Nabucodonosor também anunciava, né, aquela pretensa glória, foi aí a falência. E mesmo assim, eles falando, que cidade era como essa, né? Então, a besta também, né? Quem é como o dragão, né? Aqueles que são seguidores da besta, seguidores do diabo, aí que tem a marca, né? Que são selados aí pelo diabo, também fica nesse lamento, e que cidade, quem é semelhante à besta, né? E a morte súbita, então, aí o fim, a destruição e os ais, quando tem o ai, é a presença realmente de sofrimento, né? Então, esse comércio marítimo é todo extinto, não há futuro nessa condição aí, né? Lá no 21, adiante, né? No capítulo 21, nós vemos que até o próprio mar vai desaparecer, né? Então, primeiro, aqueles que se aproveitavam, né, dessa má ação, dessa agência inadequada aí do comércio marítimo, então vão ficar todos aí sem futuro, né? E estarão aí presenciando a grande Babilônia, que é a habitação dos demônios e das coisas mais impuras. E seguindo, aí contrastando com essas três vozes de chorões que ficam lamentando, aí vem uma festa, uma celebração, uma alegria, né? É um chamado aí para que os céus e os santos se alegrem, porque aquilo que os santos tinham reivindicado, né, pelo sangue dos mártires, agora está vingado. Celebre o que se deu com ela, os céus. É a ordem aí para que celebre mesmo. Pode rolar festa, vamos fazer festa. Celebrem os santos apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Nossa, aqui verso espetacular, né? Tanto tempo de espera, às vezes a gente acha que Deus está desligado, que Deus não está vendo as coisas, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, né? E é pontual
que esse dar as costas a Deus é muito mais prejudicial do que se imagina, né? As pessoas não têm ideia do pano de fundo espiritual que está sobre todas as coisas. Então, muitos não querem cultuar a Deus. Ah, para que cultuar a Deus? Não preciso de Deus, né? Mas o que nós que cultuamos a Deus, o que é que nós fazemos? Né? Nós vamos para o culto, nós vamos em adoração, né? Nós vamos ali proclamar o amor que nós temos por Deus, proclamar o temor que nós temos por Deus. Então, nós adoramos, né? Eu estou falando dos elementos do nosso culto mesmo, né? A gente se apresenta coletivamente ali em adoração. O que mais? A gente canta louvores, a gente exalta o nome de Deus, a gente ouve a palavra para aprender a ser instruído por Deus, para que a palavra venha para o nosso coração. A gente apresenta as nossas ofertas a Deus, ofertamos a nós mesmos, ofertamos para as obras. Então, esses elementos de culto, adoração, louvor, palavra e oferta. Há pessoas que não querem fazer esse culto. Nossa, que tédio fazer isso. Essas pessoas estão cultuando sem saber ao sistema anti-Deus. Né? É só você fazer uma correlação, ao passo que nós, no culto, adoramos a Deus, no sistema anti-Deus, eles não anseiam Deus, eles anseiam coisas, eles anseiam prazeres, e eles adoram prazeres. É patente isso. Então, eles têm também a sua adoração, sim. Segundo elemento, nós cantamos louvores, ou seja, nós exaltamos, enaltecemos o nome de Deus. O sistema anti-Deus é muito observável, é só olhar redes sociais. Eles louvam, eles exaltam, eles enaltecem coisas. Coisas, isso é a prostituição que é lançada aqui. Eles se declaram as coisas, eles cantam louvores às coisas. Cantam ou não cantam? Nossa, quando a gente faz essa correlação, é muito impactante. Então, nós adoramos, nós cantamos louvores a Deus, o sistema anti-Deus canta louvores às coisas, aquilo que eles idolatram. Com certeza, erguem as mãozinhas e tudo. Eles estão ali louvando as coisas. O que mais? Nós ouvimos a palavra de Deus. Eles ouvem a determinação dos impulsos ditados por seu consumismo, por seus prazeres. São extremamente obedientes às instruções de seus prazeres. São escravos de seus prazeres. Eles ouvem a palavra dos seus prazeres. Eles ouvem as palavras do antideus. Eles também praticam adoração, louvores, palavra e também ofertas. Eles também se ofertam aos prazeres, eles não se rendem a Deus, viram as costas para Deus, mas se abrem todo para os prazeres, rendem-se, se entregam ao dinheiro, às coisas, aos prazeres carnais. Então vejam que é um culto igual, tal e qual, mas olhar para Deus é tédio, olhar para os prazeres, o Deus sou eu. Engano absurdo. E nós estaremos celebrando com a queda daqueles que deixaram as suas mentes se corromper. E veja bem, nessa questão de a prática cultural do sistema antideus, a questão da oferta, ela vai muito além do que a gente possa imaginar. Eles se oferecem, eles estão entregues, né? E Deus é um Deus geracional. E nós vemos que ele condena sacrifício de crianças. E o sistema tem sacrificado crianças. O sistema antideus tem trazido aí a morte das crianças. Aqueles que estão entregues aos prazeres, desdenham da educação de seus filhos, deixam as crianças em abandono. Isso é oferecer crianças
em sacrifício, muito mais sério do que a gente possa imaginar. Por isso a igreja está celebrando aqui, ó. Celebre o que se deu com ela, a Babilônia caiu, o sistema antideus já era, passou. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo o que ela fez a vocês. Finalizando, aqui nós temos uma ênfase, né, em que tudo passou, né, tudo passou, nada mais vai restar desta grande Babilônia. E o negócio aqui é tão forte, né, que o anjo fica empolgadão, né, então o anjo poderoso levantou uma pedra, né, ele já caiu, né, caiu a Babilônia, a fumacinha já está ali, mas ele fala, ó, quem não entendeu, eu vou encenar. E ele vem, ele pega uma pedra, diz aí, o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a no mar e disse, com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Olha que grave aí essa condenação, né? E aí encerra, né, com chave de ouro, dizendo, então, essa encenação que o anjo faz, né? Veja que ele fala aí de uma pedra, né? É uma pedra tão grande que precisava aí, essa pedra que movia o moinho, ela era carregada por jumentos, né? E esse anjo pega essa pedra, muito pesada, de toneladas, provavelmente, e ele lança com toda a violência, ele lança para o mar. E aí você imagina uma pedra dessa caindo aí nas águas do oceano. Puf! Vai produzir ali umas ondinhas, pluf, pluf, pluf. Daqui a pouco não se sabe mais onde foi parar. Literalmente já era, não pode mais ser encontrada. Destruição total da grande Babilônia, diz aí, para nunca mais ser encontrada. Não vai sobrar rastro desta grande, pretensa, arrogante cidade, desse pretensioso sistema que quer se opor a Deus. E aí fala também que nunca mais vai ter música, né? Fala então, todo esse sistema, a música é um traço muito importante da cultura, né? E ali essa cidade não vai ter mais, não vai ser encontrada naquele lugar mais música, não vai ser encontrado mais trabalho, nenhum artífice vai ter criatividade de fazer a sua arte, nunca mais vai ter isso, nunca vai ter sofrimento, não tem alimento, né? Cessou aí o ruído dos moinhos, nunca mais, essa expressão destaca, nunca mais vai ter luz nas casas, não tem aquela visão da cidade com as luzes acesas, nunca mais vai ter nada disso, nunca mais vai ter casamentos, não vai ter ruído das famílias celebrando os casamentos ou aniversários ou qualquer festas que seja, nunca mais vai ter comércio nenhum, ou seja, toda a sedução da grande diretriz, né, sobre as nações está encerrada, né, todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria, né, então o que está condenado? Esse poder sedutor que gerou uma tirania econômica, né, governos autoritários, e essa feitiçaria, né, que é dar as costas para o Deus e buscar aí forças ocultas das trevas, e condenado também pelos assassinatos aí dos mártires, né, daqueles homens fiéis a Deus, os apóstolos, os profetas. Então, o capítulo 18 finaliza aí, dizendo que está vingado aí o sangue dos mártires. E assim termina aí esse capítulo 18, né, falando aí
da queda da grande Babilônia. É isso aí. Resumindo, apresentamos aqui os 24 versículos do 18. Podemos abrir aí para conversar um pouquinho.